Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês sobre um jogador que pode estar deixando o Clube do Remo no meio do ano. A gente vai explicar para vocês a situação aqui neste conteúdo e, claro, um esforço que o Leão Azul Paraense vai ter que fazer para manter o jogador por aqui, ele que vem se destacando na atual temporada. Também vamos conversar a respeito, claro, desse jogo de amanhã contra o Internacional. Já tem parcial de ingressos divulgada pelo Clube do Remo. E esse Internacional, será que vem com força máxima para a capital paraense enfrentar o Leão? Nós vamos conversar também sobre isso com vocês neste conteúdo. E também trazer aqui uma informação sobre ingressos para um jogo importante que vai acontecer também fora de casa para o Clube do Remo na Série A do Brasileirão. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo, 1.500, tá? 1.500 likes é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Gemista, que em 2026 vai seguir com a gente durante o Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, todas as competições que o Leão Azul estará disputando nesta temporada. Inclusive, as cotações para o jogaço de amanhã contra o Inter já estão à disposição para você montar o teu palpite, jogar com responsabilidade, sempre para maiores de 18 anos. Aliás, os 100 próximos cadastrados estarão concorrendo a uma camisa do Clube do Remo aqui pelo canal com a Bet da Sorte. Então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você clicar e se cadastrar com a Bet oficial do Chaves Gemista em 2026. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Galera, uma informação aí sobre um jogo do Clube do Remo fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Flamengo na 7ª rodada lá no estádio do Maracanã. O jogo que vai acontecer no dia 19 de março às 8 horas da noite. Claro que muitos torcedores do Clube do Remo querem acompanhar essa partida, né? É porque o Maracanã por si só, o Rio de Janeiro, são atrações aí que todo mundo quer conhecer. Nós estaremos por lá, inclusive, através da Ivoe, que é parceira aqui do canal. Você pode, inclusive, comprar os pacotes especiais para esse jogo com a nossa parceira oficial e acompanhar o Leão Azul. O Flamengo divulgou algumas informações sobre esse jogo e no dia 9 de março iniciarão as vendas do setor visitante para esta partida. E eu quero reforçar uma coisa aqui com vocês. Assim como no Mangueirão, amanhã teremos pela primeira vez o reconhecimento facial, no Maracanã, pessoal, é obrigatório também ter o cadastro facial. Então, você entra no site lá do Flamengo, nas redes sociais do Flamengo, vai ter todas as informações sobre como você faz esse credenciamento, né, esse cadastro facial para o jogo entre Flamengo e Clube do Remo no estádio do Maracanã. Os ingressos lá do setor visitante, né, o setor sul, estarão custando R$ 80 público geral e R$ 50 a meia entrada, tá, pessoal? No dia 9 de março, uma segunda-feira, próxima segunda-feira, né? A partir das 10 horas da manhã, as vendas estarão... Próxima segunda-feira não, daqui a 2 semanas, né? Quase 2 semanas, porque próxima segunda-feira é dia 2, tá? Perdão. Essas vendas vão iniciar para o jogo do dia 19, lá contra o Flamengo. Inclusive, essa informação foi trazida pelo DOL online, né? O Diário Online aí, sobre esses ingressos que estarão à venda para Flamengo e Clube do Remo lá no estádio do Maracanã. E você, claro, pode acompanhar essa partida com a galera aí da Ivoe. Garanta o teu pacote de viagem e também de hospedagens para os jogos do Leão Azul Paraense fora de casa na elite do futebol nacional. Amigos, o seguinte, vamos lá, bora conversar aqui sobre o Leão Azul Paraense, porque o Clube do Remo divulgou, né, a parcial dos ingressos para esse jogo de amanhã diante do Inter. Até agora são mais de 15 mil torcedores confirmados para esse confronto, né? A gente sabe que nesse momento nós teremos o jogo do Inter amanhã,
2 repás seguidos pela final do estadual e no dia 12 de março o jogo contra a equipe do Fluminense. Hoje nós chegamos à marca aí dos 7.000 sócios adimplentes, ainda é um número baixo. Inclusive, se não me engano, o check-in encerra hoje, né, para o sócio torcedor. Então, a galera segue comprando os ingressos, tá fazendo o check-in do sócio. Acredito que amanhã nós vamos chegar aí na marca dos 25 a 30 mil torcedores do Estádio Olímpico do Pará. Lembrando que o Remo também disponibilizou o setor B para esse duelo diante da equipe colorado. Lembrando que para você que vai acompanhar o Inter, né, você que vem de fora ou você que é secador, o setor visitante é aqueles 10% lá no cantinho do Estádio Olímpico do Pará. Então, os ingressos seguem à venda, R$80 a arquibancada e 160 as cadeiras, tá bom, pessoal? E o Remo, na quinta-feira, deve iniciar a venda para o repá do próximo domingo, ou vai lançar, quem sabe, o casadinho aí para os 2 jogos. Só acho engraçado uma coisa, né? Quando o Remo fez aquela promoção do jogo do Mirassol para o primeiro repá, eu vi muitos bicolores zoando, né? Dizendo que a gente estava dando ingresso para o repá, que não valia nada, né, pessoal? Cá para nós, aquele repá não valia absolutamente nada porque era um primeiro jogo ali, era uma fase classificatória. Para eles valeu como se fosse título, porque até hoje os caras comemorando aquele empate. Mas agora os caras vão fazer, né, a casadinha aí, então para eles pode, né? Pra gente não pode. Mas enfim, eu sempre falo aqui, galera, claro, com os ingressos mais salgados, o ideal é você fazer o plano de sócio, mas nós seguimos aqui aguardando que o Remo facilite esse acesso para o sócio torcedor. Ainda estamos aguardando que o Remo coloque mais pontos na cidade aí para a galera aderir ao programa de sócio. E reforçando, tá? Mais uma vez, precisa fazer o credenciamento facial, e inclusive para crianças, idosos e PCDs, para esse jogo do Mangueirão, pessoal. É muito importante, você não pode deixar de fazer o credenciamento facial, porque é obrigatório. Você tem o ingresso e você, nas catracas do Mangueirão ali, colocar o credenciamento facial para essa partida. Para esse jogo também, galera, a gente viu algumas fotos nas redes sociais do gramado do Mangueirão, tá? Gramado do Mangueirão aí, impecável nas fotos que a gente viu hoje aí nas redes sociais. Até postei lá no Instagram do Chaves, né? O tapete ali. E a equipe do Mesquita, o próprio Mesquita é um cara muito competente. A gente sabe que o gramado não estava daquele jeito por culpa do Mesquita, e sim por conta do excesso de shows que o Mangueirão estava recebendo. Eu sou um leigo, não sou engenheiro agrônomo, mas todo mundo sabe disso, que a grama precisa respirar. E ela não estava ganhando esse respiro, né, gente? Então, com esses shows que não aconteceram, com os jogos que não aconteceram também por lá, o Mangueirão conseguiu ter esse respiro, e nós poderemos ter um grande jogo de futebol nesta quarta-feira entre o Clube do Remo e Internacional, com um gramado de qualidade. Falando sobre esse jogo, pessoal, o Internacional, né, que já está, eu acredito que já até está em Belém, né, para esse jogo contra o Clube do Remo, a equipe colorada, já está em Belém, o time do Inter. Comandada pelo uruguaio Paulo Pezzolano. O Paulo Pezzolano só tem uma dúvida em relação ao time que vai começar a partida contra o Clube do Remo, que é a do zagueiro Vitor Gabriel, que se machucou no jogo contra o Palmeiras, pela terceira rodada, a derrota do Inter para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3-1. Esse é o único jogador que o técnico uruguaio tem de dúvida para esse confronto. Caso o Vitor Gabriel não jogue, o Félix Torres ou o Juninho são os cotados para substituir o jogador titular da defesa colorada. No Clube do Remo, claro, não dá para a gente saber a escalação oficial, porque o técnico é o Juan Carlos Osorio, né, que não repete escalação, mas pelo que a gente imagina, aquele meio de campo que a gente já está começando a conhecer, né, com mais frequência na Série A, com o Zé Ricardo, Leonel Pico, Patrick de Paula, né, esse meio de campo tem tudo para se repetir. A dúvida que eu tenho para esse jogo é se ele vai começar com o Aleph Manga centralizado, sim, existe a possibilidade, tá? Com o Pikachu do lado direito e com o Diego Hernandes pelo lado esquerdo. Por que eu falo isso? Porque contra o Atlético Mineiro, esse ataque deu muito certo também. Tá? Deu muito certo esse ataque naquele confronto na Arena MRV. O Diego Hernandes aberto pela esquerda, o Pikachu aberto pela direita e o Aleph Manga jogando um pouco mais centralizado. Ele tem também essa característica, né? Um jogador com muita qualidade para finalizar. Ou ele começa, claro, com o Aleph Manga no lado esquerdo, com o João Pedro como centroavante e o Diego Hernandes pela ponta direita. Ou o Pikachu também, é uma possibilidade, né? E nesse meio de campo ele pode também pensar
em encorpar um pouco mais. O Remo jogou também numa espécie de 3-5-2, né, contra a equipe do Cametá, não só o 3-4-3 em alguns momentos, mas também no 3-5-2, com 2 centroavantes na frente, mas muito em função da característica do campo naquele jogo, né? Era um gramado pesado, então o Remo ia buscar Carlinhos, ia buscar João Pedro também para o jogo aéreo. Inclusive a gente conseguiu marcar 2 gols dessa forma, mesmo com a carrada de gols que o Carlinhos perdeu, por exemplo, no primeiro tempo, até teve o pênalti perdido pelo Pikachu. Então eu acredito num ataque mais leve amanhã, mas sem deixar de ter essa pegada no meio de campo, porque o meio de campo, claro, a gente sabe que ganha jogo. E acredito que esse é o caminho aí que o Osório pode encontrar nesse time do Remo na Série A, já que ele vem trabalhando mais o time da Série A durante a semana. Claro, agora quando acabou a primeira fase do Paraense, os jogos decisivos vão começar para valer, como teve do Águia, teve do Cametá e agora a decisão. Ele vai poder trabalhar realmente melhor essa questão, principalmente dos atletas que ele quer contar para a decisão do estadual e também para esses jogos de Série A. Então, esse meio de campo mais encorpado é importante. Eu acho que o grande problema realmente do trabalho do Osório, e eu vou insistir nisso, é a defesa, e principalmente o lado esquerdo, né? Aí da defesa do Clube do Remo, que tem sido uma espécie de dor de cabeça para o Osório, e que tem, de uma certa forma, trazido uma pressão para o trabalho dele. O Remo precisa corrigir essa questão defensiva para que a gente possa ser um time equilibrado, fazer mais gols, obviamente, do que tomar. Mas eu vou ser sincero para vocês, galera, eu tô confiante para esse jogo de amanhã, tá, contra o Inter. Acredito que amanhã vem a primeira vitória, claro que não vai ser fácil, e é muito importante a torcida jogar junto. Lotar o Mangueirão amanhã, fazer a nossa parte, independentemente se você tá chateado com o Osório, se você apoia ou não o trabalho dele. Já disse, o clube do Remo é mais importante do que todo mundo, gente, do que jogador, do que dirigente, do que treinador, você concordando ou não com o trabalho, você que é, claro, positivo, você vai estar lá, mas você que está desconfiado, vá, obviamente, para apoiar o teu time, porque no final do jogo todo mundo quer estar feliz, né, independentemente se você concorda ou não com um trabalho. Então, é um pouco, né, dessa questão aí que a gente está observando para esse jogo. Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o nome do Jajá não caiu no bid, Boletim Informativo Diário da CBF, também do Duplex e Chamba, né, também não caiu no bid. Se não cair até hoje, eles não poderão estrear amanhã diante do Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? É muito importante sempre a gente estar reforçando isso, porque, se eu não me engano, até o próximo domingo que a janela vai ficar aberta. A partir de segunda-feira, se eu não me engano, já vai fechar aí a janela do futebol nacional nesse ano. Para encerrar o vídeo, pessoal, uma informação importante que saiu hoje, né? Que na verdade não que saiu hoje, na verdade foi lembrada hoje, né? É que o contrato do Patrick de Paula ele vai até o meio do ano, até o mês de junho. Assim como era aquele contrato do Diego Hernandes, mas o Patrick de Paula fez um contrato um pouco mais curto com o Clube do Remo de empréstimo via o Botafogo. E o Patrick de Paula está se destacando. E eu lembrei, cara, do Camutanga aqui, com essa situação. Eu fiquei preocupado, porque ano passado o Vitória fez assim e o Camutanga voltou, né? Não teve o que fazer, o Vitória acionou a cláusula e levou novamente o Camutanga para lá. O Camutanga, inclusive, foi fundamental para o Vitória não ser rebaixado. E o Botafogo, a gente sabe, está passando por esse momento complicado. Então o Remo tem, claro, bons laços com o Botafogo, tanto é que está resolvendo a situação aí do Diego Hernandes. Diego Hernandes vai ter um contrato até 2029 com o Clube do Remo, vai ter aumento salarial. O Remo deve negociar também o Cadu com o Botafogo. E eu estou muito confiante também que o Patrick de Paula possa ter esse contrato estendido. O negócio é o seguinte, pelas informações que estão saindo, o Botafogo quer vender o Patrick de Paula. E aí, o Clube do Remo vai fazer esse investimento? É claro que, nesse primeiro momento, as conversas, claro, que estão acontecendo, vão acontecer, né? Mas tem um jogador que tem se mostrado importante. Ele chegou muito embaixo aqui no Clube do Remo, na carreira, né? Veio lá do futebol português, mas no Botafogo jogou muito pouco. A gente lembra do Patrick de Paula pela equipe do Palmeiras, mas aqui no Remo ele está tendo um início de temporada muito interessante, tem sido peça importante do time comandado pelo Juan Carlos Osório. Tomara que tudo termine bem, tanto para o jogador como também para o Clube do Remo, e que ele possa seguir aqui vestindo a camisa do Leão Azul até o fim de 2026, porque, claro, manter um jogador que está dando certo, que já está adaptado, é importante demais para a nossa caminhada dentro da elite do futebol brasileiro. É isso, meus amigos, as informações dessa terça-feira à noite. Amanhã, claro, tem mais notícias para vocês aqui no canal. A gente vai fazer aqui uma espécie de esquenta, né, para esse confronto diante da equipe colorada. Não esquece, lembrando aqui, tá, pessoal, não esquece de deixar o like, bora bater essa meta aí dos 1.500 likes.
de verificar a tua inscrição, de comentar os assuntos desse vídeo e, claro, de apoiar sempre os nossos parceiros comerciais que estão com a gente a todo momento. Um forte abraço, tamo junto, valeu!